Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Engenheiro no RH. O tema desse vídeo é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Pois é, um tema bastante polêmico. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos trazer também 5 mitos e 5 verdades sobre a questão do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Mas antes, não se esqueça, deixe seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Além disso, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda a continuar crescendo, isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos novos como esse aqui, todas as semanas. Bem, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Um tema muito polêmico, de certa forma. Pessoas têm muitas ideias do que seria isso, outras pessoas têm outras ideias. Como eu falei, existem mitos, existem verdades, existem pontos muito importantes que a gente não pode deixar de considerar quando se fala da questão de equilíbrio entre as nossas vidas profissional e pessoal. Primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: o equilíbrio, o que é o equilíbrio? Ele é ter, por exemplo, metade do meu tempo dedicado ao trabalho, metade do meu tempo dedicado à vida pessoal, família, enfim, que eu gosto de fazer. Isso é impossível de se chegar. Na verdade, não existe uma matemática onde você vai dividir, né? Eu vou deixar agora tantas horas para isso, tantas horas para aquilo. Claro, você tem que trabalhar com planejamento. A gente vai falar dos mitos e verdades, a gente vai colocar um pouquinho disso aí. Mas pontos importantes, né? Não existe uma matemática e cada pessoa tem que encontrar o seu equilíbrio. O importante é que o equilíbrio faça sentido para você, faça sentido para o seu momento de vida, seja pessoal ou profissional. Vamos lá então. Vamos começar falando de 5 mitos, né? Muitas coisas que se fala e muitas coisas que as pessoas levam como verdades e não são. E o primeiro mito que eu quero trazer é aquele que diz que é possível separar a vida profissional da vida pessoal. Ou seja, quando eu estou trabalhando, tudo que eu faço fica lá, saio do trabalho, fica lá. Quando eu estou em casa, tudo que eu faço fica em casa. Quando eu vou para o trabalho, ou seja, não há interferência de uma coisa na outra. Isso não funciona, porque as pessoas são uma coisa só, não posso ser duas pessoas. Eu tenho influência do que eu estou fazendo no trabalho na minha vida pessoal e tem influência da minha vida pessoal, familiar, no meu trabalho. O que a pessoa tem que trabalhar nesse caso é uma questão de prioridades. Existem momentos que podem ser pontuais ou mesmo fases da vida da pessoa onde um desses lados torna-se mais importante ou prioritário em algumas situações do que o outro. E aí ela vai ter que buscar esse equilíbrio naquele momento. Então, se eu tenho um problema familiar, em alguns momentos eu vou ter que sacrificar prioridades do outro lado para atender e vice-versa. Tenho problemas no trabalho, tenho prioridades que precisam ser resolvidas, vou ter que sacrificar alguns horários, algum tempo, alguma coisa da vida pessoal. Esse equilíbrio que a pessoa tem que buscar é muito importante, sabendo que ela é uma pessoa só. Não existe uma separação de vou embora do trabalho, sou outra pessoa em casa, vou embora de casa, sou outra pessoa no trabalho. Esse então é o primeiro mito. Se fala muito nessa separação, que ela não é possível de ser feita. Bem, o segundo mito ele diz o seguinte: para você ter sucesso, você tem que trabalhar o tempo todo. Então é aquele lado onde eu coloco toda a prioridade, todo o meu esforço na vida profissional, deixando a vida pessoal sempre em segundo plano. Isso aqui vai garantir o meu sucesso, que eu vou estar dedicado 100% do tempo que eu puder ao meu trabalho e vou deixar família, casa, vida pessoal, saúde, o que seja, sempre em segundo plano. Como eu falei no primeiro mito, existem momentos em que você tem que dar prioridade para um lado ou para o outro, mas você não pode acreditar que você precisa só trabalhar o tempo todo para ter sucesso. O sucesso vem de bons resultados, o sucesso vem de dedicação, o sucesso vem de você aprender, o sucesso vem de você trabalhar bem e não só trabalhar muito. É uma questão de eficiência, é uma questão de você trabalhar de forma inteligente e não só gastar todo o seu tempo, dedicar todo o seu tempo a isso. E um terceiro mito que vem mais ou menos nessa linha é o seguinte: trabalhar menos dá mais equilíbrio. Também não é verdade.
Então, o segundo mito que a gente falou é trabalhar o tempo todo garante sucesso. O terceiro mito fala o contrário. Se eu trabalhar menos, eu vou ter mais equilíbrio de vida. Não é uma relação, como a gente falou, matemática. O que é trabalhar menos? Reduzir o número de horas dedicadas, reduzir o número de atividades. Talvez seja necessário, como eu falei, em momentos que você precisa priorizar alguma questão familiar, alguma questão pessoal, para buscar esse equilíbrio. Mas não o tempo todo. Eu não posso ter a convicção de que se eu trabalhar pouco, eu vou ter um equilíbrio melhor. Você vai começar a ter problemas do lado profissional que vão afetar, com certeza, o seu lado pessoal. Novamente, é uma questão de prioridades e de equilíbrio. Veja que a palavra prioridade vai sempre nos levar no sentido de buscar o que eu tenho que fazer em determinado momento de um lado, o que eu tenho que fazer em determinado momento do outro, de uma forma racional, de uma forma inteligente, de forma que eu trabalhe bem para ter sucesso, para ter os resultados que eu preciso, e da mesma forma eu não deixe de lado a vida pessoal. Não trabalhe menos para garantir isso e não trabalhe o tempo todo para garantir que isso vai funcionar em detrimento da parte pessoal. E um quarto mito é aquele que nos faz acreditar que quanto mais tempo eu fico em casa, mais qualidade de vida eu vou ter. Isso não é verdade. Porque, de novo, né, a gente tem que buscar o tempo de qualidade. Eu ficar em casa por ficar não vai me trazer benefício nenhum na minha vida pessoal, na vida familiar. Eu tenho que ficar em casa o tempo necessário para realizar as coisas que eu preciso, junto à família, realizar aquilo que eu preciso para mim mesmo, né, como pessoa, sem prejudicar o lado profissional. Novamente, a questão de prioridades e a questão da gente pensar em tempos de qualidade. Trabalhar com inteligência, trabalhar com eficácia, dedicar tempo de qualidade, tanto do lado pessoal como do lado profissional. Essa é a grande sacada aí dessa história. E por último, o quinto mito é a gente acreditar que a responsabilidade do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal é da empresa. Não é. A responsabilidade é dos dois lados. A empresa, claro, tem a sua parcela no momento em que ela cria as suas agendas, no momento em que ela coloca as prioridades para as pessoas, as demandas para as pessoas, e também no momento em que ela entende as necessidades das pessoas nos seus momentos, né, de família, nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de descanso, nos seus momentos, inclusive, de reflexão, para que elas possam trabalhar melhor. Então a empresa precisa permitir esse espaço para as pessoas, mas a responsabilidade não é 100% dela. Tem muita gente que, voltando aos mitos anteriores, né, entende que eu preciso trabalhar o tempo todo para ter sucesso, eu preciso dedicar 100% do tempo aqui à empresa, ao trabalho, e deixo o outro lado de lado. Então tem que haver novamente aí um equilíbrio entre as duas partes. A empresa tem que compreender o fato de que as pessoas têm uma vida pessoal e têm a necessidade de tempo dedicado a isso, e ao mesmo tempo a pessoa também tem que buscar novamente tempo de qualidade dos dois lados, trabalhar de forma inteligente e buscar as prioridades de cada uma das duas atividades, sejam atividades pessoais, sejam atividades profissionais. E veja, esses 5 mitos que a gente trouxe são um alerta realmente para a forma que a gente pensa em chegar em um equilíbrio de vida profissional, vida pessoal. Então repense aí as suas prioridades e como é que você quer buscar esse equilíbrio. Bom, vamos falar de algumas verdades. A primeira verdade, uma coisa que se fala e é verdade, é que o equilíbrio é diferente de pessoa para pessoa. Na introdução do vídeo eu falei rapidamente isso, né? E é verdade. Aquilo que para mim é bom em termos de equilíbrio profissional pessoal, pode não ser para outra pessoa. Aquilo que para mim é bom hoje, pode não ser amanhã e pode não ter sido bom lá atrás, no meu início de carreira. As pessoas têm momentos diferentes de vida e as pessoas têm olhares diferentes para as mesmas situações. Isso a gente deve saber. Então é muito importante que se respeite isso. Talvez uma pessoa que se sinta perfeitamente equilibrada na vida pessoal e profissional, fazendo uma certa divisão, trabalhando de uma certa forma, se outra pessoa olhar e falar, puxa, que legal, vou aplicar isso para mim, não vai funcionar, porque você está num outro momento, porque você tem outras prioridades, porque você tem uma outra forma de ver as coisas. Então é verdade, sim, que o equilíbrio não é igual para todo mundo. Pessoas podem se sentir muito bem equilibradas fazendo atividades de uma certa forma e outras pessoas podem se sentir equilibradas fazendo de outra forma. É muito importante a gente entender que existem sim
essas diferenças. E a segunda verdade, não precisava nem falar, né? Planejamento e organização são essenciais. Como é que eu pretendo equilibrar tudo que eu tenho que fazer na minha vida pessoal, familiar, com aquilo que eu tenho que fazer na minha vida profissional, se eu não planejar? Se eu não souber exatamente que tempo eu posso dedicar aqui, que é necessário aqui, em que momento, que tempo que eu posso dedicar do outro lado, que é necessário e em que momento. Buscando de novo, né? Trabalhar de forma inteligente, buscando de novo ter tempo de qualidade do lado familiar, buscando sempre as prioridades de um lado ou de outro, momento em que esse lado exige mais, momento em que esse lado exige mais. Então esse planejamento e essa organização são fundamentais para que se consiga um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Uma terceira verdade é a questão do autoconhecimento. Tem muito a ver com o que a gente falou, né? Ou seja, como é que eu consigo dedicar um tempo de qualidade para esse lado e como é que eu consigo trabalhar de forma mais inteligente se eu não me conheço, se eu não conheço meus limites, se eu não sei até onde eu consigo ir, tanto de um lado como o outro, se eu não respeito determinadas necessidades que eu tenho, até físicas muitas vezes. As pessoas precisam de um tempo de reflexão, até para você aprender melhor, para você render mais. Aqui aquela história de trabalhar de forma inteligente, é necessário muitas vezes que hajam paradas, né, momentos estratégicos de reflexão. Não quer dizer que a pessoa está deixando de trabalhar, quer dizer que ela está utilizando de um tempo para baixar um pouquinho a bola, um tempo onde ela vai fazer uma reflexão e ela vai retomar aquilo com mais qualidade. Então essa questão de conhecer os limites vai me dar as fronteiras do que até onde eu posso ir de um lado ou de outro, até em termos que eu falei físicos, de necessidade de parar um pouquinho às vezes, ou necessidade de dedicar mais tempo um pouquinho às vezes. Isso também é muito importante. E a quarta verdade, que está muito em linha com a terceira que a gente estava falando, é que as pessoas precisam de momentos de desconexão. Então, existem aí pessoas que precisam de um tempo maior, outras de um tempo menor, mas é importante que as pessoas de vez em quando tenham tempos de descanso. É importante que as pessoas de vez em quando tenham tempo para se dedicar a um hobby, dedicar a alguma coisa que ela gosta, se dedicar a algo que vai tirar um pouquinho a concentração dela, tirar um pouquinho a cabeça dela de assuntos profissionais, para que ela possa, inclusive, né, absorver melhor aquilo que ela tem trabalhado, aquilo que ela tem que aprender, e o rendimento dela vai ser muito melhor após esses momentos aí de desconexão. Inclusive tem pessoas que têm momentos de desconexão planejados. Eu fico uma semana por ano fora, eu fico não sei quanto tempo por semana desconectado, inclusive desconectado de tecnologia. Tem gente que desliga celular, desliga computador, fica isolado por algumas horas, alguns dias. Isso varia de pessoa para pessoa e é importante que cada um ache aquilo que funciona para si. Outras pessoas vão falar: ah, eu me sinto, quando eu estou desconectado, quando eu estou fazendo uma outra coisa, eu me sinto improdutivo, eu me sinto mal pelo fato de não estar trabalhando. Então, é de novo, né, o autoconhecimento, buscar os seus limites. Isso é muito importante. E por último, uma quinta verdade é o seguinte: há a necessidade de haver flexibilidade no trabalho. Muito importante, como a gente falou, se eu preciso de momentos de desconexão, se eu preciso dedicar tempo de qualidade desse lado, se eu preciso parar de vez em quando para conseguir, inclusive, absorver e poder trabalhar melhor, é necessário que haja flexibilidade do lado profissional. Essa flexibilidade não significa que você vai fazer as coisas da forma que você quer, claro que não. Existem regras, existem necessidades, existem prioridades, mas dentro dessas prioridades, encontrar um equilíbrio novamente, né? Tá aí a palavra equilíbrio mais uma vez, para que eu consiga flexibilizar desse lado e também flexibilizar do outro, né? É a famosa balança ali, né? Na ilustração desse vídeo, inclusive, tem uma corda bamba, a pessoa ali na corda bamba, ou seja, ela está entre um lado e o outro e ela tem que buscar o ponto ideal. Há necessidade de flexibilidade aqui, no trabalho, na vida profissional, e há necessidade sim de flexibilização do lado pessoal também. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Nós procuramos ilustrar um pouquinho a questão de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, trazendo mitos e verdades para que você possa também refletir e entender aí como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, como é que você pode aplicar isso a partir de agora para melhorar
a sua qualidade, né, de trabalho e a sua qualidade de vida. Afinal, esse é o equilíbrio. É melhorar dos dois lados e não fazer com que um lado prejudique o outro. Muito importante a gente ter isso em mente quando pensar num equilíbrio. Bem, não se esqueça então de deixar seu like nesse vídeo. Deixe também seus comentários, suas dúvidas, deixe sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda a continuar crescendo e trazendo vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.